Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, começando mais um episódio do Love the Problem, dessa vez com um convidado muito especial. A gente já queria ter batido esse papo com ele há algum tempo e hoje finalmente estamos aqui para conversar com o nosso grande Alisson Vale. Fala Alisson, tudo certo? Opa, beleza, cara, prazer estar aqui com vocês. Pô, bem-vindo. Finalmente. Bom, não sei se você quer se apresentar aí pra galera, eu acho que eu nunca te vi fazer um discurso sobre quem é o Alisson Vale, né? Então, fica aí a pergunta, quem é o Alisson Vale? Por Alisson Vale. Cara, eu tô aí, né, na área de software já há um pouco mais de 20 anos e sofri um pouco como todo mundo em cada uma das coisas que a gente faz. Mas passei um pouco por tudo, né? Acho que na verdade continuo fazendo um pouco de tudo, né? Desde programação até gestão de projeto, desenvolvimento de produto, gerindo negócio, abrindo empresa. Hoje eu faço um pouco disso tudo lá no Software Zen, né, que é onde eu tô trabalhando atualmente, e aí mais numa pegada de educação, né, trabalhando com a ideia de que, assim, de ajudar as pessoas a se autoeducarem, certo? Então eu tento fazer uma ponte ou estimular esse viés de busca por um desenvolvimento próprio, né, individual de cada um. E eu faço isso por meio de ensino à distância. Então esse é o que eu tenho feito ultimamente, né, nos últimos 5 anos. Eu acho que provavelmente a galera que está ouvindo já deve ter ouvido falar do Software Zen, porque, sei lá, a maioria das pessoas com quem eu tenho contato ou já ouviu falar do Software Zen ou já fez alguma edição, né, do Software Zen. Então provavelmente já te conhecia. Para quem não conhecia o Alisson, ou até para quem já conhecia, eu vou falar a minha perspectiva também, tá, sobre quem é o Alisson Vale, assim, para mim. Como eu falei, era alguém que eu já queria convidar há muito tempo para cá. Eu não sei se você tem consciência, Alisson, desse impacto no meu dia a dia, na minha rotina e na minha vida profissional, mas a primeira vez que eu ouvi falar sobre você foi quando eu fiz o treinamento de Kanban da K21, com uma das pessoas que eu mais admiro hoje no meio Kanban, que é o Rodrigo de Toledo, né, meu mestre Kanban hoje. E logo no começo do treinamento ele falou: esse daqui é um treinamento que a gente construiu originalmente lá em 2011 com o Alisson Vale. E aí tinha uma foto, acho que sua, com o Toledo, assim, lá em 2011, dando aula e tal. E aquele foi um treinamento que mudou muito minha vida, né? Acho que para quem hoje me conhece, sabe que hoje eu dou aula de Kanban, né? Hoje acho que eu vejo o fluxo em todo lugar, eu analiso as coisas baseadas numa perspectiva de fluxo aqui e ali, então isso impactou muito a minha vida, não só a vida profissional, mas também a vida pessoal. E desde então, desde aquele momento que o Toledo me apresentou, né, ao nome Alisson Vale, que eu venho ouvindo falar cada vez mais e escutando mais o que você tem a falar, e já pensei várias vezes, né, a gente até já conversou sobre isso, eu penso, se eu tivesse chegado na K21 5 anos antes, talvez eu tivesse tido a oportunidade de ter trabalhado com o Alisson naquela construção, antes mesmo de existir a K21, né, naquela construção. E hoje você, para mim, é o principal expoente, talvez no Brasil, explicitamente, né, do tema desse podcast, que é o pensamento sistêmico, né? Então eu tava até fazendo a brincadeira aqui antes da gente começar a gravar, de fato, que se eu pudesse ter trazido o Russell Ackoff aqui teria sido legal, mas não dá mais. A Donella Meadows também não tem como. O Peter Senge, acho que tá difícil, mas o Alisson Vale está aqui. Conseguimos trazer o Alisson Vale. Então essa é a minha perspectiva sobre quem é o Alisson. Quem dera eu pudesse ser colocado nessa lista aí de qualquer forma, né? Mesmo que seja para dizer, sei lá, enfim, são os caras também, tanto o Ackoff como a Meadows tem uma influência significativa, assim. Acho que eu nunca li tantos livros da mesma pessoa quanto do Ackoff. E também, enfim, de pensamento sistêmico, acho que foi o trabalho do Thinking in Systems, né, da Donella Meadows, foi o início das coisas aí pra mim também. Então, estamos juntos aí nessas influências, certo? Muito bom, muito bom. A gente tá até pronunciando os nomes diferentes, mas é porque acho que é mais costume, eu nem sei qual que é o certo, sabe? a gente lê muito, né? É tipo, me lembra quando eu li, sei lá, na minha adolescência, eu li o Harry Potter, e aí eu falava Dumbledore
e aí a galera falava Dumbledore. Assim. Tinha uns amigos que falavam Harry Potter, não falavam Harry Potter. Né? Quando a gente lê muito e não tem uma referência mais gravada do que lida, né? Fica nessas aí. Mas é isso aí, muito legal, cara. É um prazer ouvir isso de você, fico feliz que a mensagem tenha chegado. Eu acho que o pensamento sistêmico, ele é o tema que hoje me interessa mais, porque ele aparece em tudo. Em tudo que eu faço, em tudo que eu estudo, toda vez que eu consigo entender melhor o que significa as coisas que a gente faz hoje, tanto nos projetos quanto nas empresas, eu vejo ali essa nova forma de pensar como sendo o caminho, não só para você compreender as coisas, mas para você resolver problemas complexos, né? Problemas que são os problemas que surgem para a gente, não são mais problemas simples, que já tem receita de bolo pronta para resolver, é só rodar um algoritmozinho e tal, não. Tudo tem um risco, uma incerteza, né? A gente tem que projetar experiências, tem que assumir risco, fazer coisas, enfim. Tudo isso me leva a acreditar que as ferramentas que o pensamento sistêmico oferece são realmente extremamente relevantes e aí para mim é um prazer estar contribuindo para levar isso aí para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho mais sobre isso. Muito bom. Se eu pudesse, acho que já deu para ter uma palhinha, assim, por esse seu discurso inicial, já entrando no pensamento sistêmico, já deu para ter uma palhinha, mas se eu pudesse te perguntar, tomando até aqui, tirando proveito um pouco do nome do podcast, né, que é o Love the Problem, que a gente está aqui, qual problema exatamente o pensamento sistêmico vem para resolver? O que você responderia? Acho que talvez não seja uma pergunta tão simples, né? Qual o problema? Porque dá até para ampliar. Quais problemas talvez o pensamento sistêmico vem resolver? Principalmente no mundo de hoje, né? Então, ele tem o que ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar a exatamente é uma espécie de instrumento, uma forma de olhar para o mundo que te ajuda, que te dá condições de resolver problemas complexos que outras formas de olhar que a gente já está acostumado e já tem sido meio que treinado a usar por muito tempo, não conseguem lidar, certo? Então, assim, quando eu falo dessa forma, você começa a imaginar assim, por exemplo, métodos antigos que eram usados no século passado, hoje isso não é mais ferramental para a gente, porque eles não dão conta da complexidade dos problemas que a gente lida, né? Se você projetar isso para a sua forma de pensar, você vai ver o mesmo fenômeno. Tem uma forma de pensar, né, que a gente construiu ao longo de séculos, que a gente chama de pensamento analítico, que ela não dá mais conta, sabe, dos problemas complexos. Ela ainda é muito útil, ela é muito, muito usada, a gente usa isso no nosso, digamos assim, comportamento default, padrão é usar o pensamento analítico, mas quando a gente começa a se deparar com problemas mais complexos, o pensamento analítico não dá conta. E uma outra coisa que acontece que é engraçada é que quando a gente, por exemplo, intuitivamente embarca nessa coisa, por exemplo, dos métodos ágeis, do Lean, Kanban, todos esses modelos de gestão aí mais recentes, a gente embarca também nessa outra forma de pensar, né, do pensamento sistêmico, e não percebe. Então, quando as pessoas falam uma mudança de mindset, a pessoa tem que pensar diferente, então o que está por trás desse pensar diferente, se você ir até o mecanismo cognitivo ali que está envolvido, né? Você vai cair nessa distinção entre pensamento sistêmico e pensamento analítico. E se você for digamos, nessa perspectiva, ou seja, nesse fundo ali, nessa raiz, né, do negócio, é como se a sua compreensão de tudo que vem a partir dali fosse extremamente ampliada, sabe? Como se fosse uma explosão de as coisas se conectando. Falando assim, cara, então faz sentido, é isso, aquilo e tal. Então, ele vai te ajudar nisso aí, a resolver problemas que as outras formas de pensar não conseguem mais dar conta. Eu acho que foi talvez a resposta mais direta, pelo menos na minha absorção aqui, né, do que eu consegui absorver, talvez a resposta mais direta quanto a quais problemas o tema do episódio resolve, porque talvez eu pudesse resumir isso que você falou, né, tentando extrair aí a essência. Os problemas que o pensamento sistêmico resolve, então, são problemas complexos que o pensamento analítico não dá conta de resolver. Faz sentido essa frase? Exatamente, só que dá para ir um pouquinho mais longe. O pensamento sistêmico resolve
resolve problemas que o pensamento analítico não dá mais conta de resolver, e ele também resolve os problemas que o próprio pensamento analítico criou. Tem um reforço aí, tem uma fábrica de problemas que o próprio pensamento analítico cria, mas não consegue resolver, e o pensamento sistêmico vem como uma possível solução para isso. Exatamente, né? Muito bom. Então, entrando um pouquinho então nesse detalhe, eu acho que a gente já tem aqui talvez uma possível dicotomia, e dicotomias são perigosas. Então eu queria ir para além dessa dicotomia e entender por que o pensamento sistêmico não é analítico, ou, tirando a dicotomia aqui da mesa, o que não é pensamento sistêmico, certo? A gente entendeu que problemas que ele resolve, mas se eu precisasse falar sobre contra-exemplos, né? O que você definiria como coisas que não são pensamento sistêmico? Então, não é bem uma dicotomia. O pensamento analítico versus, vamos pôr assim, o analítico e o sistêmico lado a lado, eles não é uma contraposição, não é um contra o outro, mas é porque eles são ferramental para coisas diferentes, né? O pensamento analítico ele continua sendo válido, ele continua sendo muito útil, ele continua sendo usado e funciona em muitos cenários, né? E o pensamento sistêmico, ele emerge como instrumental que começa a ser extremamente necessário no mundo que a gente vive hoje, onde a dinâmica social e corporativa e a dinâmica do mundo, ela assume uma complexidade bem maior do que já foi, né? Então, o pensamento analítico ele vai te ajudar a resolver problemas onde é possível definir a priori uma espécie de verdade sobre aquele assunto, certo? Por exemplo, vamos falar de processo. Se você tem por exemplo, uma lavanderia ou uma confecção de roupas, e você tem lá que dobrar muitas camisetas para poder, por exemplo, empacotar e vender, você provavelmente vai encontrar alguém que consiga definir para você um processo de dobrar a camisa, certo? Que seja extremamente eficiente e que seja o processo certo, ou seja, ele consegue te dizer qual é o jeito certo de fazer a dobra da camiseta para você conseguir otimizar esse processo na sua empresa. Não tem complexidade nisso, né? Você pode dizer que é um ambiente onde as coisas são complicadas, mas não tem complexidade porque você consegue pré-definir as variáveis que estão operando ali. Então você pode chegar lá e falar, olha, a gente precisa de uma mesa assim, de tantos metros por tantos metros, os funcionários vão estar nessas posições, as camisas vão ser colocadas assim, o funcionário vai pegar nessa parte da camiseta, dobrar dessa forma, e aí você consegue estruturar a priori um jeito que você simplesmente vai literalmente instalar na sua empresa um novo processo. Então repare que nesse tipo de abordagem, o que você tem? Você tem uma perspectiva que foi colocada de fora para dentro, certo? Outside in, né, que a gente chama, ou seja, alguém de fora descobriu qual é a verdade, como é que as coisas têm que funcionar e passou para alguém de dentro usar. Assim como, por exemplo, um cientista que descobre uma fórmula, por exemplo, ou a vacina para alguma coisa, vai lá e agora você simplesmente usa, certo? Então, ele é outside in e é top down. Alguém decidiu, por exemplo, na empresa, o dono da lavanderia decidiu, a partir de segunda-feira a gente vai usar esse processo aqui. Então, isso é um exemplo de um modelo onde você não está num ambiente complexo, um ambiente onde as variáveis estão mudando o tempo todo. A gente pode simplificar a coisa e falar, mas é um trabalho repetitivo. Então, o trabalho repetitivo, ele está dentro dessa componente de pensamento analítico. Então, isso assim quando a gente está falando de processo, né? Mas, basicamente, o pensamento analítico funciona da seguinte forma. Você pega um determinado problema, uma coisa que você quer resolver, um determinado todo, e divide ele em partes, certo? Então, eu tenho, por exemplo, uma empresa. Eu divido a empresa em partes. Então, eu tenho o departamento de RH, o departamento de desenvolvimento, o departamento de negócios, o departamento de tal, não sei o quê, o financeiro.
são as partes do sistema. E aí você estuda e individualmente otimiza cada uma daquelas partes, certo? Para ter aí uma espécie de resultado para o todo. Ou seja, no pensamento analítico, o todo é a resultante da soma das partes. Tudo que você faz individualmente, em tese, se reproduz no todo, certo? E aí, o pensamento... Só que quando você faz isso, por exemplo, para resolver problemas complexos, e quando as variáveis mudam e quando o ambiente é mais dinâmico, né? A gente está falando de mundo VUCA, essas coisas todas, e até os nossos projetos de software e a dinâmica das empresas, todos os dias você está resolvendo problemas diferentes, você está vivendo experiências diferentes, o ambiente está mudando, as coisas que estão acontecendo ao seu redor mudam. A gente tem um negócio aí da pandemia, por exemplo, um grande exemplo, né? De uma hora para outra, de uma semana para outra, assim, o mundo mudou assim de forma 90 graus. Então, não dá para você confiar em qualquer tipo de fórmula definida a priori, porque o terreno que aquela fórmula se aplica, por exemplo, ele muda, ele está numa dinâmica própria que tá nem aí para a fórmula que você está usando. E aí, quando eu falo fórmula, eu posso dizer que a fórmula é processo, método, enfim, descrição do que você faz, procedimento, né? Então, tudo isso, quando você pensa no mundo analítico, é um mundo que, a priori, descobre uma verdade sobre como funciona algo, digamos assim, que vai acontecer a posteriori. Só que, no mundo real, você não consegue descrever as coisas a priori, porque elas acontecem com sua própria dinâmica. Você precisa de um outro jeito de olhar para os problemas, certo? De um jeito que você consiga extrair o funcionamento do mundo depois que você observa ele acontecendo, ou seja, a posteriori. Então eu não posso definir antes, eu tenho que esperar acontecer para daí extrair sentido, para daí criar, estruturar, digamos assim, extrair entendimento do comportamento, extrair entendimento de propósito, extrair as dinâmicas que fazem aquele processo, aquele terreno ali funcionar, certo? E aí só a partir daí é que eu vou conseguir, digamos assim, ter os instrumentos para resolver as coisas. Então aí nesse tipo de abordagem que eu estou descrevendo, do pensamento sistêmico, você não usa mais a análise que a gente usa no analítico, ou seja, esse processo de estudar individualmente as partes para compor um todo, que é a soma das partes. Você tem que usar um outro processo que a gente chama de síntese. Então, síntese é o quê? É você identificar o todo primeiro, e a partir da identificação do todo, você conseguir identificar quais são as propriedades do todo e quais são os comportamentos do todo que te aproximam ou te afastam do propósito que ele tem, certo? E aí é a discrepância entre e aí a gente vai chamar isso de sistema, a discrepância entre o que o sistema faz e o que ele deveria fazer, que é uma discrepância de propósito, é o seu guia. Você vai tentando, digamos assim, reduzir essa discrepância entre o que o seu sistema faz e o que ele deveria fazer. E a única forma de fazer isso é observando o que o sistema faz e reagindo a essa observação. Então, por isso que a gente vai começar a trabalhar com processos emergentes, com ciclos de feedback, né? Com todos esses elementos que hoje é comum nos nossos ambientes. Não, eu achei fantástico porque você entrou exemplificando exatamente o que... por que a dicotomia que eu levantei não é uma dicotomia, né? Então, existem sistemas em que o pensamento analítico ele é muito bem-vindo, né? O caso da lavanderia que você trouxe. Você sabe que eu estudei sistemas de informação, né? Essa é a minha formação em sistemas de informação. E eu nunca entendi muito bem o porquê do nome sistemas de informação, né? É engraçado, na faculdade inteira ninguém te diz muito bem nem o que é informação e nem muito bem o que é um sistema. E aí você não consegue conectar as duas coisas e você acaba simplificando programação aí, né? Fazer software e tal. E depois de muito tempo, eu comecei a descobrir o que era informação e eu demorei um pouco mais de tempo ainda para entender o que é um sistema, né? E eu acho que para você entender sistema, e talvez até consiga classificar entre analítico, um sistema em que o pensamento analítico faz mais sentido, ou um sistema em que o pensamento sistêmico faz mais sentido ou não, eu acho que o seu exemplo da lavanderia foi
foi precioso, porque se a gente está falando de coisas ou partes, né, que estão interconectadas, esperando um padrão de comportamento dentro de uma lavanderia, esse padrão de comportamento ele é muito tangível, ele é muito explícito, né, muito mais tranquilo de você entender quais são os comportamentos que você espera dentro de uma lavanderia. Então esse outside-in que você trouxe talvez faça muito mais sentido, porque os padrões já são conhecidos, os comportamentos esperados já são ali claros para todo mundo, o que é muito diferente do nosso dia a dia, né? Que você falou do trabalho do conhecimento, que requer uma abordagem diferente, ainda buscando por bons padrões de comportamento, porque o resultado que a gente quer alcançar no final, a gente quer continuar alcançando, e se a gente não tiver os comportamentos esperados, a gente não vai chegar nesse resultado, mas dentro de uma análise a partir do todo, ao invés de se cada parte está cumprindo a sua função e está se comportando do jeito que você queria, né? O que eu entendo, assim, de tudo que você colocou e que eu consigo aplicar muito forte no meu dia a dia, e eu tento aplicar muito forte no meu dia a dia, não adianta eu analisar o comportamento de uma parte separada. Então, se eu tenho uma cadeia de processo em que a pessoa A faz a análise, a pessoa B faz a construção de alguma coisa que está ligada ao trabalho do conhecimento, que está ligada à criatividade, a pessoa A ter comportamentos que façam com que a análise saia muito boa, e a pessoa B ter comportamentos que façam com que a construção seja boa, não necessariamente vai fazer com que você colocar o A junto com o B vai dar um resultado também bom, né? E acho que essa quebra de dicotomia, para mim, explodiu a cabeça. Tem várias coisas que eu posso puxar aí do que você falou pra gente continuar esse papo. Olha só. Primeiro você começou falando eu estudei sistemas de informação. Você repara que quando a gente se forma na faculdade, num curso de sistema de informação, o título que a gente ganha, o título profissional que a gente ganha, por exemplo, leva para as empresas, é mais ou menos o de analista de sistemas. Analista de sistemas, exatamente. E aí você começa a ver, tipo assim, uma certa incoerência, né, no analista de sistemas, né? Não é tão incoerente assim, mas é legal que isso aí dá pra gente entender muito bem o que eu tô tentando descrever. Quando a gente está estudando na faculdade, que a gente está estudando análise de sistemas, você se lembra como é que a gente estudava isso? Até hoje, acho que deve ser assim. A gente aprendia que tinha que fazer o levantamento dos requisitos do sistema que a gente ia desenvolver. E aí a gente fazia um processo chamado elicitação de requisitos. Então, o que é a elicitação de requisitos? A elicitação de requisitos é você extrair de um determinado todo, por exemplo, imagina que você foi chamado para criar um sistema para automatizar, né, a padaria do Manuel. Aí, o analista de sistema, pelo menos assim na época que eu me formei, o que ele fazia? Ele ia na padaria do Manuel e passava entrevistando ele, tudo que ele fazia lá. E começava a anotar os requisitos, certo? Não, então você precisa de caixa, precisa abrir o caixa, precisa lançar no estoque. E aí tinha os requisitos. Eu saía de lá com, 50 requisitos para serem implementados. O que é isso? É o pensamento analítico puro. Você está tratando o todo como a soma das partes, ou seja, você logo no início, você já extraiu quais são as partes, são os que a gente chama de requisitos. E aí qual é o segundo passo? É a análise dos requisitos, né? Ou seja, você vai estudar individualmente cada requisito e você vai fazer a especificação dos requisitos, ou seja, você vai descrever, olha aí o processo a priori acontecendo, vai descrever os requisitos individualmente, um a um, certo? E montar, e repare que o todo continua a soma das partes, ou seja, eu me lembro que mais ou menos 20 anos atrás, um pouco mais recente, assim, quando eu tinha usava muito essa questão da análise de sistemas e tinha empresas de software, os contratos que a gente fazia, a gente recebia, eu como dono de empresa na época, eu recebia por essas fases. Então, o levantamento eu já recebia um dinheiro no contrato. A análise eu recebi, a especificação eu recebi. Então eu ia recebendo nesses blocos. Então repara que o meu todo, ele era sempre a soma das partes. Inclusive financeiramente, né? Financeiramente composto pela soma. Eu descrevi, quando terminasse de descrever todos os requisitos nos documentos, o todo estava pronto com relação àquela parte do contrato, certo? E aquilo, para o cliente, era um
recebível, digamos assim, certo? Algo que era considerado uma entrega, certo? E até hoje ainda tem, isso existe até hoje. Então, aí o que acontece? Você faz esse trabalho individualmente com as partes, e o que é o todo no final, né? É a implementação em código de cada um dos requisitos que foram antes especificados, antes levantados, antes solicitados e contratados, certo? Esse é um exemplo do profissional analista de sistemas. Agora, você imagina o seguinte, hoje nas empresas, atualmente, esse título de analista de sistemas, você repara que ele tem sido cada vez menos usado, né? A gente tem trocado isso por desenvolvedor, business analysis, product manager. Tem todos os termos possíveis, mas analista de sistema ninguém coloca no cartão. Tá morrendo. Então, por quê? Porque não é mais o trabalho que a gente faz, certo? O trabalho que a gente faz não é mais de análise. O que a gente faz é síntese. Então, na síntese, como é que a gente faria na síntese, né? Você parte do problema, né? Você parte do problema. Qual é o problema que você tem que resolver, certo? E aí você quebra o problema em problemas menores. Porque, assim, se você chegar sem nenhuma, digamos, pouca experiência para lidar com o cliente, para poder interagir com ele vai te dar Ele vai te falar, o meu problema é esse aqui, gigante, não sei o que, eu tenho que, gerir a fábrica inteira. Então, não, aí você tem que quebrar. Vamos conversando aqui para dizer qual é o problema mais crítico hoje que você consegue identificar. Normalmente vai ser um problema pequeno, um problema concentrado. E aí você extrai daquele problema um todo, certo? Um propósito. Então, qual é o propósito? A síntese, né? Eu tenho que resolver esse problema. E aí, o que a gente vai usar? Ferramentas de composição de proposta de solução, né? Você vai usar um Inception, você vai usar um Design Thinking. Se você tiver, por exemplo, numa resolução de problema mais sofisticada, de repente para uma grande empresa ou algo mais... que tem uma responsabilidade maior em termos de certo serviço que vai ser construído, ou um produto mais, mais impactante, né? Aí você talvez vá para um design thinking, vai para se for uma coisa mais assim localizada dentro da empresa, você pode usar um Lean Inception, ou se for uma coisa talvez mais solta, mais leve, você faz um workshop de solução com o seu cliente com um quadro branco, fazendo desenho de tela, né, protótipo de funcionalidade, de como que você vai conseguir resolver aquele problema. Então você faz o que a gente chama de low resolution. Você cria uma solução low resolution. Porque assim, quando você tem uma foto, sabe a foto pixelada? Ela tem poucos pixels, ela é baixa resolução. Você não consegue ver a foto em detalhes, mas você consegue ter uma percepção do que é a foto. É exatamente isso, né? Quando você está nesse momento, você já tem um todo. Você e o cliente já conseguem imaginar como é que vai ser. Vai ter isso, vamos fazer assim e tal, não sei o quê. Todo, é um todo. Você não está pensando assim, vai a tela de cadastro, vai ter a tela de não sei o quê. Não tem telas. É uma dinâmica que você está construindo que encaixa o problema que ele tem com uma solução. E aí, esse todo, ele vai ser, digamos assim, puxado para uma equipe que vai trabalhar ali de forma colaborativa para transformá-lo em realidade. E aí você não está desenvolvendo individualmente requisitos, você está sempre se aproximando daquele todo. Aí vem um conceito importante do pensamento sistêmico que a gente não mapeia muito, por exemplo, que é a ideia de user story. Por que user story é diferente de requisitos? Isso é uma das maiores dificuldades quando as pessoas vão migrar para o ágil. As pessoas vão com a ideia de requisito para o ágil. E elas transformam um requisito numa user story e faz um depara. Um para um, né? E aí gera uma confusão. Uma user story analítica, né? Exato. A user story, ela é exatamente o quê? Um pequeno todo funcional, de ponta a ponta, que resolve algum problema do seu usuário, do operador, da pessoa que vai estar lidando com o produto. O requisito não é isso. O requisito, ele não resolve problema nenhum, em tese. Ele é só uma componente, ou seja, eu preciso dos requisitos, de vários requisitos, ou de um grupo, ou de todos os requisitos prontos, para poder ter algo funcional. No caso da user story, não. No caso da user story, ela por si só é um todo funcional e ela é um todo independente. Então, quando
um time puxa uma user story, ele tem o quê? Uma discrepância de propósito. O software ainda não faz aquilo que deveria fazer. O que o time está tentando fazer é diminuir a discrepância, é fazer com que algo que não está sendo feito seja feito. Então, isso é diferente de você ter uma perspectiva de qual é a próxima coisa que eu tenho que fazer. Só para dar mais um exemplo, Gantt chart, um projeto. No pensamento analítico, o que é o projeto? O projeto é a soma das atividades que eu planejei que tem que ser feitas. Quando todas elas estiverem prontas, meu projeto acabou. Não é assim que a gestão de projeto tradicional pensa os projetos. Ele monta um Gantt chart, aí pensa em tudo que tem que ser feito. A gente tem que fazer isso, isso aqui não pode deixar de fazer. Aí categoriza. Inclusive o Gantt chart é um exemplo muito, muito bom, porque quando vão auferir o quanto do todo está pronto, o que fazem? Isso acho que qualquer pessoa que já trabalhou com o Gantt chart já viu. Você passa em cada um dos responsáveis por cada linha do Gantt chart, vendo o percentual de conclusão da parte. E aí, como que eles auferem o todo? Basicamente, a média da conclusão das partes. Exatamente. É um exemplo matematicamente contrário ao que a gente está falando aqui, né? O todo é a soma das partes para isso. No caso do pensamento sistêmico, e aí quando você tem um projeto, do jeito que os projetos hoje são conduzidos, seja com ágil, ou seja, o mundo hoje não consegue. E você vê que esse problema da gestão de projetos analítica não consegue lidar com a complexidade do trabalho do conhecimento hoje. Então, esse é um exemplo do que eu estou falando. Então, a gestão de projetos hoje, ela tem que ter uma solução de gestão que não confie no que foi definido a priori como o que precisa ser feito, e aí você simplesmente bate o que foi feito, né? Que é exatamente o que eu tinha conversado no início. Eu tenho que definir essa percepção de todo, e aí você define como, qual é o problema que tem que ser resolvido, ou quais são os problemas que tem que ser resolvidos, e aí você deixa a solução emergir. Por quê? Por causa do modelo de pensar que se conecta melhor com esse tipo de problemática, que é esse que o pensamento sistêmico traz, que é esse de emergir a solução de forma gradativa até que haja um encaixe completo do problema com a solução, ou seja, um encaixe não completo, um encaixe satisfatório. Ou seja, no momento em que eu tiver que emergir algo que seja satisfatório, seja minimamente ok para o cliente, né, é o momento que você termina, certo? Você fala assim, olha, cara, do jeito que tá bom, porque você poderia ficar fazendo aquilo infinitamente, né? Colocando coisas, melhorando, otimizando, pensando em mais coisas e tal. Mas você tem que definir um limite para o seu todo. O limite para o seu todo o problema de negócio que a gente tem que resolver é esse aqui, ó. A gente tem que aumentar as vendas da empresa na internet, certo? Para isso, a gente define aqui qual é a estratégia. Vamos fazer isso, desenvolver isso, criar isso aqui e tal. E aí você vai fazendo. Esse todo vai se compondo até um ponto em que essa discrepância de propósito se reduz a um ponto em que para o cliente já está. Fazer mais, para ele fica, digamos, menos interessante do que, por exemplo, ele pegar aquele recurso, aquele investimento e investir em outro problema. Então, é uma outra forma de pensar ou uma forma de agir, que a gente pode colocar assim também, que está, assim, digamos, mais alinhada com os problemas que surgem para a gente resolver hoje no dia a dia. Aí a questão dos métodos ágeis e não sei o quê, eles vieram como uma espécie de ponte para as pessoas começarem a atravessar e lidarem com esse tipo de problema no mundo atual, né? Então é meio por aí, né? Não sei se... É muito bom. Enquanto você estava falando aqui, eu comecei a conectar com N coisas assim que eu já passei na vida, né? Desde o Gantt chart aí que você bem trouxe. E eu me lembro dos meus tempos ali de eu fazendo as minhas atividades e vindo alguém tentando ver quantos % da minha atividade eu fiz, porque o percentual do todo e tudo mais. Mas eu me lembrei bastante de, se eu não me engano, 2016, eu acho. Eu lembro que eu estava numa aula do Rafael Sabag, acho que era uma aula de Scrum Master ou Product Owner, alguma coisa assim. E o Sabag me falou sobre um livro que tinha mudado a
vida dele. E ele falou que tinha saído no Audible, esse livro. E me recomendou muito ouvir, que era na voz do próprio autor. E era a Quinta Disciplina, do Peter Senge. E você falando tudo isso, me lembrou muito que esse seu discurso, e eu espero que a gente consiga isso aqui no podcast, nesse episódio aqui, esse seu discurso tocou num ponto que quando eu ouvi o Peter Senge, também tocou. Que talvez o ponto que justifica todo o trabalho que a gente vem fazendo durante as últimas décadas, né? Assim, eu não fiz durante as últimas décadas porque eu era muito novo, mas tem muita gente fazendo um trabalho durante as últimas décadas que, apesar dos métodos serem essa ponte de conexão do que a gente fazia para a forma como a gente vai começar a fazer, ou para a forma como a gente vem fazendo, o seu discurso, assim como a Quinta Disciplina do Peter Senge, para mim, traz todo o embasamento, traz todo o porquê disso tudo que a gente vem fazendo, e vem plantando, e vem ensinando, e vem mostrando. Então, independente de ser dentro de um treinamento de Scrum Master, dentro de um treinamento de Product Owner, dentro de um treinamento de Kanban, ou dentro de, sei lá, do dia a dia de uma empresa que eu estou ensinando alguma coisa sobre fluxo. A base do problema que a gente está tentando resolver, eu acho que está muito bem explicada aqui nesse discurso que você trouxe, assim como o Peter Senge também traz, por exemplo, o conceito de tensão criativa, né? Quando você falou, a hora que a gente avançou até um ponto em que a dor da pessoa usar o que a gente fez vai ser menor do que a dor dele continuar usando o que ele estava usando, pronto, a tensão está resolvida, né? A diferença entre a realidade que a gente via e o futuro que a gente desejava já está resolvido e a gente não precisa mais investir esforço nisso. E junto com isso tudo, você conseguiu também justificar algo que a gente nunca tinha explicitado nesse podcast, e talvez algumas pessoas ainda não tinham se dado conta, mas agora eu vou explicitar isso para ficar claro, do nome do podcast. Por que ele se chama Love the Problem, né? Afinal, por que olhar para o problema, e se o problema está sendo resolvido ou não, e como que a gente vai resolver o problema, por que isso é muito mais importante do que olhar para cada uma das soluções que a gente vai dar para as partes desse problema. O problema, para mim, é o que sintetiza, né, pelo que você trouxe aqui, é o que sintetiza esse todo que a gente quer resolver. E por último, você resolveu, a terceira coisa que você resolveu aqui, que esse eu não tinha resolvido antes, você me ajudou a resolver agora, é o que o analista de sistemas virou. O que eu, enquanto analista de sistemas, eu tenho uma carteira de trabalho lá que tem um registro antigo, escrito lá, analista de sistemas, foi promovido lá de desenvolvedor para analista de sistemas em algum momento. Agora, quando me falarem analista de sistemas, eu já vou entender o analista de sistemas de forma analítica, né? Até redundante aqui, mas talvez analista de sistemas tenha que começar a se pensar muito mais como sintetizadores de sistemas complexos, né? Mais do que analista de sistemas simples ou sistemas mais óbvios aqui. Então, estamos lançando uma nova onda aqui no LinkedIn, hein? Provavelmente, já pensou? Daqui a pouco a galera vai estar lá, ó. Cargo, sintetizador de sistemas complexos. Resolvedor de problemas. Você falou do Love the Problem. Essa ideia do problema como sendo ponto de partida, ela é bem própria do pensamento sistêmico. Que uma diferença também importante, eu gosto de trabalhar com contraste, sabe? Porque o contraste ele é muito didático. Quando você fica fazendo essa dialética de colocar uma coisa contra a outra, o resíduo disso aí vem na forma de entendimento. Então, um outro contraste que eu uso muito é o do organismo versus mecanismo, certo? O pensamento sistêmico, ele lida com organismos, certo? E o pensamento analítico com mecanismos. Então, qual que é a diferença? O organismo é aquele... Ele nunca deixa de ser, ele sempre é, sabe? Então, quando, por exemplo, nós somos organismos, a gente, quando nasce, quando a gente é concebido, né, as células vão se formando e você é um pequeno fetozinho lá na barriga da sua mãe e você vai se desenvolvendo. Assim como a gente desenvolve produtos, a gente se desenvolve na barriga da nossa mãe. Repare que a nossa perna e os nossos braços, eles não são criados separadamente e depois a gente junta no final. Nenhum organismo funciona assim. Todos os organismos, eles têm, por exemplo, propriedades. Eles têm a propriedade de crescimento, propriedade de resiliência, ele tem várias propriedades. Capacidade de adaptação, ele tem capacidades na forma de habilidades. Então, o organismo ele pode nadar, voar, andar. E essa característica é muito importante. Eles vão se tornando
algo e essa direção do que eles vão se tornando é em direção a um propósito, certo? Que é resolver algum tipo de problema, no nosso caso, né? Como a gente está na área de negócios, de gestão, é resolver problema. No caso do organismo, tem o propósito dele lá de viver e sobreviver e prosperar, né? O mecanismo é diferente. Primeiro que ele não se desenvolve, ele é montado, certo? O mecanismo, né? Ele é montado. Primeiro você constrói as peças separadamente e no final você monta. O todo só existe no final, certo? Ele não existe durante o processo de formação, só existe no final. Então, isso ele está bem estruturado aí na ideia do pensamento analítico. Por exemplo, na gestão de projetos, a gente tem essa ideia de que se cada um fizer a sua parte, faz um requisito, programador, eu passo os requisitos para um programador A, o programador B recebe outros requisitos, o programador C recebe outros requisitos, cada um faz sua parte e no final a gente monta, a gente compõe o negócio. No caso do organismo, não, desde a primeira iteração, da primeira sprint, do primeiro ciclo de feedback de trabalho, o que surge é sempre algo que está aderente ao propósito, né? Mesmo que no início seja bastante primitivo ainda, não resolva o problema de forma significativa, ainda tenha várias coisas, mas ele já está endereçando de forma primitiva o que ele deveria endereçar. Então, por exemplo, uma entrega no pensamento analítico é uma entrega de coisas. Eu estou entregando cadastro de usuário, eu estou entregando cadastro de pessoas, eu estou entregando relatório de não sei o quê. A única coisa que o cliente consegue é checar se você está entregando o que você prometeu. Ele não consegue usar, certo? No pensamento sistêmico, se o que você entrega não tem aderência de propósito, ou seja, se o seu cliente já não está, de alguma forma, usando para endereçar o problema dele, você está aplicando um método que, de repente, foi concebido com o pensamento sistêmico em mente, mas de forma analítica. E aí que entra a questão do mindset que a gente tem tanta dificuldade. Então, no pensamento sistêmico, a gente vai ter esse conceito de capacidade como sendo as habilidades que você cria para poder atingir um propósito, ou as capacidades que o seu software dá para o seu cliente para que ele resolva problemas. No pensamento analítico, no mecanismo, capacidade é o quanto cabe, certo? É o quanto você fez, quantos requisitos você entregou, quantas coisas tem que fazer para o projeto, sabe? É sempre uma coisa de... Você está sempre olhando as partes, você nunca está olhando o todo. E isso isso é muito sutil, o entendimento disso, é muito sutil, está muito nas entrelinhas. E tem pessoas que intuitivamente se comportam dessa maneira, mas não conseguem articulá-la, sabe? O pensamento sistêmico ajuda a gente a articular esse entendimento. Por que algumas pessoas usam métodos ágeis e o negócio voa, funciona igual uma beleza, e tem gente que usa e continua tendo os mesmos problemas e tal, certo? É porque tem gente que tem essa intuição sistêmica mais forte e ela não precisa dessa articulação para poder conectar o que ela faz com o que, digamos assim, está por trás ali conceitualmente. Eu fiz algumas anotações aqui de alguns insights dentro disso. E acho que o que mais me tocou, e acho que eu nunca tinha ouvido você falar sobre isso especificamente, mas é o ponto que você falou da sombra ali, né, entre o organismo e o mecanismo. Uma das frases que eu tenho usado muito frequentemente, quem trabalha comigo na K21 com certeza já me ouviu falar isso, é que o orgânico é lindo, né? E eu tinha essa percepção. Eu tinha uma base de pensamento sistêmico, mas eu não tinha algo que sintetizasse também o porquê do orgânico ser tão apreciado por mim, né? E eu anotei aqui um conjunto de frases que vai dar um tweet, pelo menos aqui, para eu começar a espalhar o porquê disso. O organismo nunca deixa de ser, ele sempre é. E o mecanismo não se desenvolve, ele é montado. O todo só existe no final. Isso. Aplicando isso ao exemplo que você deu de uma pessoa em si, né, cumprindo o seu propósito, eu acho que essa analogia, que não chega nem a ser uma analogia, né, é uma síntese talvez de algo da vida real, mas um bebê, por exemplo, se a gente pegar um feto ou um bebê, ele tá cumprindo o seu propósito, que é se manter vivo, né, que é sobreviver e prosperar, mas de forma muito rudimentar, muito, muito rudimentar, e ele vai evoluindo, mas não deixa de ser uma pessoa, né, se no começo você chamava essa pessoa de Mariana, não é porque a Mariana é um bebê e passa a se tornar uma
criança que ela deixa de ser a Mariana. Ela só é a Mariana um pouco mais evoluída. E trazendo esse paralelo para software, né, que seja, ou qualquer trabalho do conhecimento, pode ser, sei lá, desde a galera que faz marketing até a galera que faz a parte de trabalhar com pessoas dentro das empresas, esse mesmo princípio se aplica, né? Porque a gente está falando de organismos, a gente não está falando de mecanismos. O Daniel Teixeira, eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o Daniel Teixeira, em memória aqui, foi um cara assim, muito influente na minha vida, trabalhou com a gente na K21, ele faleceu já há alguns anos, mas o Daniel me deixou uma pergunta que até hoje ainda não consegui responder, que é uma analogia, né, que ele estava tentando construir, mas ele falou, se a K21 fosse um organismo que a gente vê por aí, que a gente conhece do nosso dia a dia, que organismo ela seria? Então seria um animal, seria uma árvore, seria alguma coisa? E eu acho que essa pergunta entra muito nessa parte de pelo menos explicitar que a gente não é um mecanismo, né? A gente não é composto por partes montadas que geram todo no final. A gente é um organismo que desde o começo a gente existe com um propósito talvez não fácil de explicitar a princípio, mas que conforme a gente vai tomando consciência ao longo do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, a gente vai conseguindo sentir um pouco mais disso, mas a gente sempre foi, né? O todo sempre tá lá. E o último ponto que eu anotei aqui que é um insight interessante, que talvez muito ligado aos problemas que o pensamento sistêmico resolve, mas é a ideia de que um sistema ele já né? Então se a gente chega numa empresa, trazendo para a parte mais prática aqui, se a gente chega numa empresa para tentar melhorar essa empresa, né? É o que a gente tem tentado fazer, pelo menos na K21 há muito tempo, se a gente chegar numa visão analítica, a gente vai tentar aplicar métodos a partes dessa empresa, métodos aqui ou ali, quando na verdade na figura agora o termo que a gente começou a cunhar aqui, que é sintetizador de sistemas complexos aqui, tentando sintetizar o todo, o que a gente tem que entender é o porquê desse sistema já ser, porquê desse sistema já existir. A gente tem que entender como esse sistema hoje já de alguma forma alcança o propósito dele, ou se ele não vem alcançando todo esse propósito, como que a gente vai mexer nisso para alcançar esse propósito. E isso vem conectando muito com algo que eu também estou apaixonado, né? Atualmente, assim, eu estou gostando muito de estudar, que é a ideia do Klaus Leopold, que ele vem trazendo aos poucos, que é Flight Levels, que eu acho que enquanto poder de síntese, eu acho que o Klaus tem tido muito sucesso nisso, mas que sendo uma ferramenta nas mãos de alguém que ainda tem um pensamento muito baseado em sistemas analíticos, né, em coisas analíticas, pode facilmente ser mal utilizado como qualquer um dos métodos ágeis, né? Que a gente vem vendo assim, histórias de insucesso, e eu acho que é porque essa base que eu falei que me tocou em 2016 explicitamente, né? Eu já sentia, mas consegui explicitar com o Peter Singer de 2016, e agora 2020 eu tenho a honra aqui de conseguir explicitar ainda mais e sintetizar ainda mais com você, talvez essa base não esteja tão sólida, e você aplicar uma ferramenta que é propícia para ambientes complexos, para sistemas complexos, que é propícia para um pensamento mais sintético, de uma forma analítica, para algo que você está vendo de uma forma analítica, basicamente não vai funcionar, né? Não vai rolar. Muitos fenômenos que estão associados com a visão analítica que interferem na nossa dificuldade ou na nossa capacidade de, por exemplo, otimizar as coisas nas empresas, né? Então, essa coisa de... Você acertou em cheio quando você falou de quando você chega lá e aplica um negócio pontual num ponto específico da empresa, aquilo tem, digamos assim, é uma forma analítica de olhar, certo? Tipo assim, quando a empresa te contrata para implantar um método, por exemplo, ela está assumindo uma visão analítica, certo? Ela acha que o problema dela está fora, está na ausência de algo, certo? Na ausência de um método. Você vê que não é diferente do modelo da lavanderia que eu te falei. O que me falta está fora de mim. Alguém já descobriu a priori, certo? Então a ideia é assim, existe um conhecimento a priori sobre a minha realidade que alguém já descobriu, que alguém sabe mais que eu, e que eu simplesmente tenho que implantar aqui na empresa. O outside in de novo, né? Exatamente. Então, ela está usando o pensamento analítico. Mas a própria estrutura das empresas, por exemplo, quando você tem metas, quando você tem os departamentos, né? O que são os departamentos na empresa? São estruturas analíticas, né? Imagina que é o seguinte, toda vez que você agrupa elementos, coisas, por temas, por categorias, por propriedades são descritivas, você está lendo o pensamento analítico. Porque o pensamento analítico ele é bom para descrever as coisas em sua forma estática, certo? Então,
Por exemplo, você tem um armário com gavetas e você põe lá, eu tenho essa gaveta aqui que é para minhas meias, essa daqui é para minhas camisas. É exatamente isso que a empresa faz. Então, por exemplo, o RH é o lugar onde eu separo e coloco as coisas que têm a ver com pessoas. E ali, o que acaba acontecendo? Vira uma estrutura que é a soma das atribuições, ou seja, os departamentos são, digamos assim, formados por responsabilidades e atribuições, não por propósito. Então é muito difícil, por exemplo, você chegar e falar assim, qual é o propósito do RH? É muito difícil, porque é uma categoria, não é um sistema. Agora é diferente, por exemplo, falar assim, o sistema de contratação da empresa. Aí é diferente, né? Porque aí é um sistema. A empresa contrata, não é o RH que contrata. Certo? Da mesma forma que eu costumo dar esse exemplo, quem dá esse exemplo é o seu Eco. Ele fala assim, não é o seu braço que escreve, não é sua mão que escreve, você escreve, entendeu? Não é sua cabeça que pensa, você pensa. Se você tirar a sua cabeça do lugar ou tirar o seu braço do corpo, ele não escreve nada, ele nem pensa, certo? Então é sempre o todo que faz as coisas, nunca são as partes. As partes, elas compõem, digamos assim, uma sistemática, uma dinâmica de interação que produz um resultado, mas esse resultado ele é gerado pelas interações que acontecem e são orquestradas por um todo. Então, quem contrata é sua empresa tem um sistema de contratação que passa pelo RH. Então, você pode considerar que o RH, como departamento, como estrutura analítica, ele digamos assim, participa de forma muito intensa no sistema de contratação, mas o sistema de contratação não é do RH, é da empresa. Tanto é que se você mapear, fazer o que a gente faz com o Lean, né, o Value Stream, o sistema de contratação, e você começar a fazer o recorte de propósito. Qual é o propósito do nosso sistema de contratação? Aí você consegue definir propósito. Como é que ele funciona em termos de fluxo? O que acontece? Como é que é o input? Quem é que dispara o sistema de contratação? Não é o RH. A demanda vem da onde? Vem das áreas, né? Eu preciso de alguém no meu time. Então é assim. Então tem várias formas de input. Aí o que acontece depois? Aí passa por um processo. Aí em alguns momentos vai cair na infraestrutura, porque o pessoal de infraestrutura tem que arrumar a máquina da pessoa. Ou vai cair na área de materiais e patrimônio, tem que arrumar uma mesa, móveis para a pessoa trabalhar. Enfim, então tem um sistema que hoje já existe, aí, conectando com o que você falou, a empresa já atende o propósito dela. Tipo assim, ela já contrata, ela já entrega software, ela já faz o que tem que fazer. Só que aquilo não está recortado da forma apropriada e não está enxergar. Você não enxerga, as pessoas não enxergam de um jeito em que elas conseguem perceber essa discrepância que eu estava falando de o que é feito com relação ao que deveria ser feito. Então o como é hoje, para a gente estabelecer o que tem que ser feito para aquilo ser melhor. Então, esse processo evolutivo, eu acho que a gente está desvendando ele. Assim, acho que a gente pode ter um pouco de orgulho aí na área de TI, porque eu acho que a nossa área ela tem trazido muito entendimento e muita inovação na perspectiva de gestão, que nem a área de administração tem conseguido trazer. Né? Eu estudo muito pessoal de administração, Peter Drucker, Chris Argyris. Essa galera eram gênios da área de administração do século passado e eles articularam muito bem as coisas e tal. Mas nesse momento, a gente está na área de TI, quando a gente traz essa questão do ágil, do Lean, do não sei o quê, a gente está muito na direção certa. A gente pode ainda não ter os gênios que ainda falta na nossa área, gênios como Peter Drucker, como Chris Argyris, como Russell Eckhoff e tal, que vão delinear filosoficamente tudo que a gente está fazendo de um jeito que, sabe, cientificamente balance o mundo do trabalho e do conhecimento, né? De um jeito em que em que a gente não precisa mais dizer que a gente faz ágil, ou que a gente faz lean, que simplesmente a gente faz software, a gente resolve problemas, a gente... Tem uma analogia que eu uso bastante, que o peixe, ele não conversa sobre água, né? A água para ele a água só existe, ele só nada. Ele não precisa falar, eu sei nadar. Não, ele nada, e a água tá lá. Talvez um dia a gente chegue
nesse estágio com a forma de trabalho mais propícia pro trabalho do conhecimento, né? A gente ainda não chegou, a gente ainda precisa explicitar o método e porquê do método, porquê assim e porquê assado, ao invés de simplesmente nadar. Dentro da K21 eu tenho a oportunidade, assim, trazendo um pouquinho para minhas esperanças, né? Eu tenho a oportunidade de conviver com pessoas que já conseguem enxergar isso um pouco mais como água, ou nem precisar falar sobre isso, então as coisas simplesmente fluem. A gente não está dependente de um método, de um framework, de algo em específico ali, então a gente foge muito desse pensamento analítico, mas é uma mudança que ainda não está pautada, acho que nem é um pensador moderno realmente empenhado dentro disso. Acho que só complementando e fechando esse último insight que você trouxe aí, muito bom, sobre os méritos da gente dentro da área de tecnologia, eu vou fazer um contraponto aqui que é também o gatilho para isso, né? Que é a dor, que é a necessidade, né? Então a tensão foi criada em algum momento e a gente não tinha muita esperança de continuar do jeito que a gente estava, né? Então ou a gente resolvia, e aí é muito legal porque puxa do orgânico, né? O nosso organismo, ele não ia conseguir cumprir o propósito dele, continuar cumprindo o propósito dele, se continuar se tratando as coisas de uma forma analítica, né? Então, dessa dor veio todo esse progresso nosso de conseguir começar a inventar coisas, e essa dor de não ter uma filosofia tão notória por trás disso tudo, ainda explícita, já está dentro de mim, já está dentro de você. Eu acho que é questão de tempo até o nosso Peter Drucker moderno começar a surgir, talvez, não sei, esperanças, né? Talvez já esteja gravando um podcast com ele, quem sabe? Bom, não vou alimentar muito isso. Encaminhando aqui para os finalmente, para quem quiser saber mais sobre pensamento sistêmico, para quem quiser saber mais sobre toda essa base que traz o porquê das mudanças no trabalho do conhecimento dentro do século XXI, aonde pode procurar? Eu já vou começar eu mesmo respondendo, para você não ter que falar, porque eu já falei que você, para mim, é uma referência boa. Então, eu ainda não tive a oportunidade de fazer o Software Zen, que é um programa, né, que dura, acho que vai ao longo de meses, né, se eu não me engano. São 2 meses. Com encontros, com aulas. 2 meses. Bom, acertei ao longo de meses porque é mais que um. Mas 2 meses, todo mundo que eu ouço falar sobre o Software Zen fala muito bem. E eu acho que é algo assim, quando eu tenho dentro das minhas aulas, ou quando eu tenho dentro das consultorias que a gente dá dentro da K21, quando a gente tem alguém que passou pelo Software Zen, a gente já consegue começar de um passo à frente, sabe? Então, essa conexão entre os serviços que a gente da K21 oferece, né, consultoria e treinamento, e o que você oferece dentro do Software Zen, eu acho que só ajuda a gente a cumprir mais ainda o nosso propósito. Então já fica aqui, já deixo como recomendação, baseado em feedback de gente muito boa, que eu já tive contato até hoje, Software Zen. Eu vi seu livro, A Fórmula da Eficácia, que foi lançado. Tive a oportunidade de ver você palestrando um pouco sobre uma das histórias no Agile Curitiba do ano passado. A gente se encontrou lá e acho que já fica a recomendação aí para a Fórmula da Eficácia. O que você escreve também eu acho que é muito bom, assim, conteúdo em português. Eu acho que é algo que tem que ser apreciado pelas pessoas e segue muito esse seu comportamento mais calmo, entendendo as coisas, ao invés de simplesmente jogar e fazer com que você tenha que percorrer mais. Não que esse outro estilo esteja errado, tá? Mas eu tô falando que lugar pra todo mundo, eu aprecio. Exatamente. Mas eu acho que dá pra ler com calma, tem muito insight que eu tiro dos textos que você publica. E eu queria deixar aqui, acho que pra finalizar as minhas referências, né, antes de você falar das suas, que talvez vá um pouquinho mais profundo, eu acho que vale a pena falar das referências mais profundas que a gente citou aqui. A Quinta Disciplina foi o livro que mudou minha vida muito. Agora eu tô lendo Thinking in Systems, que infelizmente acho que só tem em inglês, da Donella. E, cara, muitos insights bons. Eu acho que, falando de coisas mais atuais, assim, mais atuais não, porque o que eles falam é atual, mas de pessoas que ainda estão ativas aqui, entregando coisas. Eu gosto muito das ideias do Klaus Leopold, né? Falei aqui de Flight Levels, tô bem apaixonado. O Klaus, eu acho que é alguém que converge muito também dentro disso, então eu recomendo muito
ler Klaus Leopold. E aí o resto que a galera já sabe, artigos e blogs da K21, tanto em formato de áudio quanto em formato de texto, estão aí à solta. Então, essas são minhas recomendações. O que você complementaria dessas recomendações para quem quer saber mais sobre pensamento sistêmico? Tem o Russell Eckhoff, tem um livro chamado Recreating the Corporation, que eu até indicaria como sendo uma porta de entrada para as pessoas, porque ele vai ter uma perspectiva de gestão, né, na área de gestão e na área corporativa, a aplicação do pensamento sistêmico diretamente na área corporativa, né, e muitos insights, assim, o Software Zen que você mencionou, ele nasce com as minhas leituras do seu Eckhoff, né, todo o conteúdo que eu trago ali começa aí, né, mas essas outras referências que você mencionou também são excelentes, assim. O livro da Fórmula da Eficácia, eu diria que hoje é o lugar onde você vai encontrar essa coisa mais bem articulada, porque eu vou falar de pensamento sistêmico em praticamente todos os aspectos de um projeto de software, né, de cabo a rabo. Ele vai te ajudar a criar sentido na panaceia que a gente vive de coisas que acontecem, sabe? Tipo, por exemplo, quando ele vai descrever, por exemplo, o processo de evolução do que a gente faz hoje em 2 branches, em 2 ramos, né, que se abrem mais ou menos na virada do milênio, né, ali dos anos 90 virando para os anos 2000. Esses 2 branches estão atrelados pelo pensamento sistêmico. Um dos branches é o branch de eficácia, métodos que tentam te ajudar a aumentar a sua eficácia nos projetos. E aí a gente vai trazer métodos ágeis, Extreme Programming, Scrum, por exemplo, um pouco depois vem Design Thinking e tal. Existe um outro branch, um outro ramo que é de eficiência de fluxo, que aí é Kanban, teoria das restrições, o Lean, sistema Toyota de produção e tal. Esses dois ramos, essas duas, digamos, estradas que são abertas, elas se cruzam em vários momentos, essas coisas se alinham. Mas para você entender o alinhamento, para você entender, por exemplo, que tipo de problemas cada coisa dessas resolve, e como é que as coisas se integram, e quando é que uma coisa, como é que a gente consegue articular e conectar os pontos que todos esses métodos e abordagens e práticas que aparentemente estão, digamos assim, cada um tem sua vida própria, mas na verdade a gente consegue achar qual é o ponto onde as coisas convergem, onde há, por exemplo, complementaridade, digamos assim, alinhamento de propósito em todas essas coisas. Então não é um acidente que que esses métodos, as pessoas que estão transitando por esses métodos são as mesmas, certo? Que eles estejam assim, tão próximos uns dos outros, tipo, apesar deles serem diferentes. Porque isso, para quem é do pensamento analítico, é um mistério, cara. Tipo assim, cara, me diz aí qual é o jeito certo de eu fazer esse negócio aqui. Como é que você me diz que tem várias formas de fazer a mesma coisa? Era para ter uma, né? Você lembra do Hoop? O Hoop era racional, unificado, processo. Por quê? Cara, alguém tem que pensar num jeito que esse negócio aqui faça o que tem que fazer, e esse jeito tem que ser universal, porque se não for, alguém tá errado, né? Alguém pensou errado, porque a racionalização já foi feita e é universal, então cabe a mim aplicar. Exatamente. O pensamento analítico no seu ápice faz isso, e aí quando começa a aparecer método atrás de método, prática atrás de prática, e as pessoas começam a ficar confusas, eu tenho 4 formas de resolver o mesmo problema, e aí, qual delas é a certa, né? Então, o livro, ele ajuda a fazer ele te ajuda a criar sentido para essa panaceia de complexidade que a gente vive hoje, né? E o curso, ele vai mais a fundo, né? Ele tem 40 horas, então tem muita coisa, a gente fala de muita coisa lá e tal, e tem uma narrativa ponta a ponta. Assim, o conteúdo é semelhante, mas são experiências diferentes, o livro e o curso, né? Mas o livro é um bom ponto de partida para quem está só querendo arranhar ou começar essa perspectiva aí do que a gente está descrevendo aqui e tal. Muito bom. O Software Zen também ele vem sofrendo uma melhoria contínua há muito tempo, né? Ele não existe de hoje. E esse discurso de melhoria contínua, o Rodrigo de Toledo também aplica. Ele adora esse discurso de melhoria contínua, ele aplica muito ao treinamento de Kanban, né? Então, quando eu fiz o treinamento de Kanban há alguns
alguns anos, ele falou, esse é um treinamento que vem evoluindo desde a primeira turma que a gente fez lá, desde que a gente começou a falar, antes mesmo de existir K21, antes mesmo de existir Lean Kanban University, né? Não existia ainda isso instanciado, oferecendo treinamentos, a gente já vem melhorando e eu sinto isso também do Software Zen, né? Essa essência da melhoria contínua continua rolando e a próxima turma provavelmente vai ser melhor do que a turma anterior, assim como em cada uma das minhas turmas de Kanban ou qualquer treinamento que eu vou dar, eu falo, essa provavelmente vai ser a melhor turma até agora, porque a gente aprendeu mais do que na turma passada. Aqui no caso do Software Zen são 12, né? A gente fez 12 turmas, duas por ano. São turmas grandes, né? Assim, 2 meses de curso, são 300 pessoas no curso e tal. Tipo, eu nem chamo muito de curso, né? Mas um evento, é um grande evento, sabe? Um grande evento. Gera uma movimentação muito grande, as pessoas... Elas ficam frenéticas durante esses 2 meses, trocando ideia e tal. Tem uma intensidade muito grande, porque eu estruturei ele com gamificação, então tem um jogo que engaja as pessoas ali nos debates, nas discussões. Tem uma história que roda em paralelo ao programa do curso, onde as pessoas têm que ajudar um personagem que está tendo dificuldade no projeto, certo? Então isso cria uma dinâmica ainda mais intensa. E aí você falou, a melhoria, ela é muito isso que a gente discutiu, né, de redução de discrepância de propósito, porque... Por que tem que ser contínua? Porque ao longo do tempo, ou o ambiente muda e o organismo perde aderência ao ambiente, né? Então ele tem que... Aí, quando você está, por exemplo, lendo a Donella Meadows, lá você vai aprender um conceito de ciclo de feedback balanceador, que é um conceito que está inerente aí a muitas das práticas que a gente usa no ágil. Então, a melhoria ela tem essa questão do ciclo de feedback balanceador, que é quando o organismo perde aderência ao ambiente. E você tem que se adaptar. Repare que o organismo ele se adapta, né? O mecanismo ele projeta a forma como ele funciona no mundo. O mecanismo ele não consegue se adaptar ao mundo, né? Ele apenas projeta a sua forma de agir no mundo. O organismo não. O organismo ele se adapta. E essa adaptação ela vai ter a ver com esse mecanismo de melhoria contínua que a gente está descrevendo, que é uma vertente. A outra vertente é a intencionalidade na melhoria do que você faz, né? Ou seja, eu quero atingir o meu propósito ainda de uma maneira melhor, certo? Eu não preciso ter estímulo do ambiente para isso. Eu posso ter um estímulo interno do próprio sistema, que é o que a gente chama de motivação intrínseca. Porque aí esse é outro papo de outro podcast, né? Mas que aí você vai conectar com a questão a gente conecta com a necessidade do ser humano de se desenvolver, como o significado é criado a partir dessa necessidade de psicologia humanista, enfim, aí entra em outro papo, que aí é um outro, digamos assim, podcast. Um outro episódio, então já fica aqui o convite. Vou fazer o convite. Você tem primeiro saber se os seus ouvintes gostam de coisas mais filosóficas. Isso, né? Porque, vamos pegar feedback, porque nesse a gente já deu uma esbarrada ali em uma coisinha um pouquinho mais filosófica, não? Já falamos sobre organismos humanos, né, fetos e tal, fizemos alguma analogia aqui. Se tiver bom feedback, se a galera der feedback positivo aqui, já fica marcado. Se a galera não der feedback positivo, a gente vai se encontrar ainda em eventos, a gente vai se encontrar por aí, e aí nem que seja na mesa do almoço do Agile Coach Camp, a gente fala sobre isso. Mas o papo já tá marcado. Alisson, obrigado por esse bate-papo. Fantástico, assim. Fiz muita anotação. Espero que a galera que tem ouvido também tenha feito suas anotações aí. Pra quem ouviu e quer deixar comentário, deixar feedback, se quiser fazer em público, que é o que eu mais gosto, né? Porque já começa a disseminar um pouco dessa ideia de pensamento sistêmico e de tudo que a gente trata aqui pros outros. Uso o LinkedIn, uso o Instagram, Facebook eu uso um pouco menos, Twitter eu uso bastante. Se não quiser dar feedback em público, pode mandar e-mail privado para mim, lula@k21.com.br. Eu repasso para todo mundo que faz o Love the Problem acontecer. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigadão, Alisson. Obrigadão, galera. Valeu. Um abraço. Esse é o Love the Problem.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.